Ei, pessoal, tudo bem? Mais uma semana aqui com vocês e eu tô para agradecer a audiência desse programa que está cada vez mais especial para nós. Eu sou a Darlene do Maria Bonita, para quem não conhece, tá aí para vocês conhecerem a rede de salões de beleza que manda cabelo pro Brasil inteiro e que você pode ter um Maria Bonita na sua cidade, porque hoje a gente é franquia. Preciso agradecer meus parceiros Fábio Tranches, Carol Baganha, Thaís Muniz, Serra Sul Shopping, a concessionária Caoa e a doutora Cristiane Oliveira, que está aqui hoje com o seu quadro, que é o Doutora Responde. Quero agradecer também aos parceiros que chegaram recentemente agora, a Amoras Fashion e a Cacau Brasil. É isso aí, a gente está chegando e cada vez mais esse programa está ficando rico de pessoas legais. A doutora Responde, que é a doutora Cristiane, começou aqui a trazer para a gente de uma maneira gentil, informação para a população. E com isso, pessoal, o programa dela tomou uma proporção muito grande e hoje ela vem aqui toda semana com um trabalho voluntário trazer informações para nós. E um assunto que tem dado um boom muito grande é o tal da revisão da vida toda, que eu também estou aprendendo junto com vocês. Tá aqui a doutora Cris, agora o momento é dela. Tudo bom, Darlene? Obrigada, viu, Cris? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer falar de direito previdenciário. E a revisão da vida toda é um assunto que está na mídia, né, e foi aprovado recentemente, foi aprovado agora 1º de dezembro. E é uma revisão que muda a vida de muitas pessoas, de muitos segurados do INSS, então é um prazer falar sobre isso e é algo muito útil também para todo mundo que assistir. Porque alguém, às vezes, não tem o direito, mas conhece alguém que tem, é um pai, uma mãe, um vô, enfim. Então, aproveitando essa deixa tua, você sabe que hoje em dia não é todo mundo que tem condições financeiras de estar pagando um advogado para ir lá tirar as dúvidas, né? E você, com esse quadro, tem trazido para nós e para o pessoal que está em casa muita informação. E esse assunto da revisão da vida toda veio à tona agora tem pouco tempo, né? Mas eu confesso que eu ainda tenho algumas dúvidas, assim como quem está entrando agora e não acompanhou das outras vezes, eu quero saber o que é a revisão da vida toda. A revisão da vida toda é a possibilidade de quem já é aposentado incluir as contribuições, das contribuições feitas, né, recolhidas antes de julho de 1994. Então, a pessoa trabalhou nesse período, antes dessa data, só que a lei determinava que esse período ele só contaria após julho de 1994. Então, a possibilidade de incluir esses salários anteriores dá ao segurado a possibilidade de aumentar o valor do benefício. Mas também é preciso ter muito cuidado, porque nem sempre a inclusão desses salários aumenta o valor. Então, a pessoa primeiro precisa realizar um cálculo, procurar alguém, um advogado especializado e com experiência na revisão da vida toda para realizar o cálculo e verificar se essas contribuições irão aumentar o valor do benefício ou não. É importante falar qual é o impacto financeiro, né? Qual é a diferença que isso dá nos valores de revisão da vida toda, porque pode dar diferenças enormes, absurdas, assim como pode não dar diferença e até diminuir o valor. E eu digo isso, não é para deixar a pessoa com medo, sabe, Darlene? Assim, eu não quero fazer, enfim. De jeito nenhum. É importante buscar informação antes de fato, ir lá entrar pedindo, de fato, a revisão. Mas nem sempre essa revisão será vantajosa. Só que quando é vantajosa, muitas vezes é vantajoso no sentido assim, ó, a pessoa sai de um salário mínimo para ir para o teto. O teto hoje, o valor do teto pago pelo INSS é de R$ 7.507. Então, dá uma diferença gritante. Pode ser também, e isso tudo depende das contribuições que a pessoa fez lá atrás. Mas, diante desse impacto tão grande, essa revisão tomou uma proporção muito grande e é por isso que está tão famosa, está tão falada, enfim. E aí aqui é uma oportunidade da gente tirar as dúvidas, que inclusive uma das dúvidas que chegou aqui no celular é quem é que tem direito a essa revisão da vida toda? Vamos falar bem às claras para o pessoal, quem tem direito, você já falou, quem contribuiu, né? A faixa etária, de que idade? Não tem uma idade, porque a pessoa precisa já estar aposentada. Então, não existe essa idade. Então, quem tem direito? Quem fez contribuições maiores antes de julho de 1994... Quem aposentou, recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria nos últimos 10 anos. Por quê? Na decisão do STF, que inclusive foi publicada agora dia 13 de abril, foi decidido em 1º de dezembro de 2022, mas o acórdão da decisão foi publicado agora recentemente, dia 13 de abril,
fala que será aplicada a decadência, ou seja, esse prazo de 10 anos. Por isso que o primeiro pagamento da aposentadoria tem que ser sacado nos últimos 10 anos. Além disso, é importante mencionar que todos os benefícios do INSS têm direito à revisão. Não é porque a gente fala aposentadoria, para ficar mais fácil, para a pessoa entender que a gente está falando do INSS, enfim. Mas é aposentadoria por invalidez, por tempo de contribuição, auxílio maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão. Então, assim, todos os benefícios. Por quê? Porque a lei dizia que a lei que deu base para essa tese, para ela chegar lá no STF, ser aprovada e tudo, ela dizia que o salário de benefício seria calculado de julho de 94 para frente. Então, todos os benefícios, tendo isso como base, teria direito a ser revisado. E todos eles, de novo, menciono que é necessário cálculo. Não tem como saber se tem direito à revisão da vida toda se não fizer cálculo. Outra dúvida, quais são os benefícios que podem utilizar a revisão da vida toda? Foi o que eu mencionou, né? Aqui, né? Então, aposentadoria por invalidez, mas para ficar bem explicadinho, né? Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, auxílio maternidade, auxílio reclusão, auxílio doença, aposentadoria por idade rural, talvez, se tiver um tempo de contribuição maior lá atrás. Então, assim, todos os benefícios do INSS cabem revisão. A gente só gosta de mencionar isso porque a gente fala aposentadoria e não é só aposentadoria, tá? Então, e vamos falar aqui agora dos casos de sucesso que você já teve, desde que quando começou isso. Você tem tido êxito nessa busca? Êxito. O êxito tem sido um pouquinho difícil de conseguir, assim, no sentido de ter que entrar com vários recursos, né? Mas isso não nos impossibilita de conseguir, de fato, a decisão e o mais importante, né, a implantação, o efetivo pagamento da diferença, que é isso que interessa para a pessoa que está assistindo, né? Tudo bem, eu tenho direito de sair do mínimo para ir para o teto, mas quando eu vou receber isso? E aí é uma das grandes brigas, vamos colocar entre aspas aqui, com o INSS, porque, e até com os juízes nesse período, né, de aprovação, de publicação do acórdão, porque muitos juízes decidiam no sentido de que, vamos aguardar a publicação do acórdão, e agora alguns estão falando que precisa do trânsito em julgado, ou seja, não caber mais nenhum tipo de recurso, nenhum tipo de esclarecimento pelo INSS. Mas não é necessário. E diante de todos os recursos, de todas as nossas estratégias processuais, a gente consegue com que o benefício seja implantado por meio de tutela de evidência. Eu acredito que quem está acompanhando a revisão da vida toda vai lembrar desse nome. E a tutela de evidência é a possibilidade de, vamos colocar entre aspas assim, um adiantamento da decisão final. Entendi. Ao invés de eu ter que esperar o processo todo correr para chegar à sentença, a legislação atual nos possibilita que essa decisão seja adiantada, ou seja, eu entro com toda a documentação, faço um cálculo, apresento isso judicialmente e falo, olha, realmente ele tem direito aqui à diferença de tal valor, eu vou ter que, é necessário apontar qual é a diferença e por quê, né, provar por que a pessoa tem esse direito. Diante disso, o juiz vai deferir, né, ali a tutela de evidência com base na decisão do STF. Por quê? A decisão do STF ela tem repercussão geral, ou seja, ela vale para todo mundo. Então, sim, tem que ser concedido essa tutela de evidência e, de fato, na prática, tem sido realmente, com algumas exceções, isso vai depender também de em qual região a gente está falando, né, de qual vara que vai cair, enfim, isso tem muitas nuances a serem consideradas, mas tem conseguido implantar e a gente tem tido casos de sucesso de concessão dessa tutela de evidência. Uma dúvida minha, mesmo que na primeira instância não seja um caso de sucesso, tem como recorrer? Não. Tem como recorrer, com certeza. Tem como brigar até a gente... Tem como brigar até conseguir. Mas o ganho principal dessa tutela de evidência em relação ao tempo. Eu preciso da tutela agora, porque essa tutela é como se ela conseguisse ver que lá no final, aconteça o que acontecer no processo, essa tutela vai ser concedida e a pessoa vai ter direito. Exatamente porque o STF já aprovou e é uma decisão que tem repercussão geral.
Entendi. Ou seja, que vale para todo mundo, né? Entendi. E existe um prazo para pedir essa revisão? O prazo da decadência, né? A partir do primeiro pagamento, do primeiro saque do valor da aposentadoria, a pessoa tem até 10 anos para pedir a revisão. Existem muitas discussões, é importante falar isso, que às vezes a pessoa lê e procura ver, assim, que não deveria aplicar essa decadência. Porque a lei que determina que o período básico de cálculo, que é o período que a gente vai calcular lá desde julho de 94, é de novembro de 1999. Então, assim, em muitos lugares a pessoa vai ver que fala assim, o direito é de quem aposentou a partir de novembro de 99 para frente. Se não aplicar a decadência, todo mundo que aposentou de 99 para frente teria direito. Entendi. Mas, entendeu? Então, assim, é uma discussão ainda que... Meia polêmica. Meia polêmica que cabe ainda a gente ir acompanhando. E, é claro, a gente vai vir aqui falando sobre o assunto. E assim como as leis, essa revisão da vida toda vai atualizando dia a dia, vai aparecendo recursos novos no meio dela? Não, é isso e pronto? As coisas podem mudar? As coisas podem mudar. A tese principal, que é a inclusão, salário de contribuição... Isso não. Isso não, é a tese, é isso. Mas, assim, se consegue a tutela de evidência, a gente já brigou muito para conseguir essa tutela, entendeu? Agora tem conseguido. Já foi uma vitória isso aí. Já foi uma vitória absurda. Então, assim, o INSS, em muitos períodos, recentemente, vem pedindo no processo principal, lá no STF, a suspensão de todos os processos que tramitam no Brasil todo, com base... Eles alegam que eles não têm... funcionários o suficiente, a máquina ali deles não é o suficiente para operacionalizar, para fazer com que essa revisão seja de fato entregue aos segurados, de fato entregues ali a quem tem direito, porque eles dizem que não conseguem, entendeu? Porque o cálculo é muito complexo, inclusive a gente sempre bate nessa tecla aqui. E aí não tem quem faça, não tem como viabilizar isso. E aí eles pedem a suspensão, mas não foi deferido, enfim, é só a título de informação mesmo. Entendi. E fala para mim uma coisa, qual que é o procedimento que eu preciso fazer para ir lá ver a revisão da minha vida toda? Então, a revisão da vida toda é uma tese judicial, é uma tese que o básico dele foi ganho dentro do judicial, passou por todas as esferas, chegou lá no STF, foi ganho lá em Brasília, no STF. Mas, no final do ano passado, bem na virada do ano mesmo, o INSS abriu a possibilidade de fazer esse pedido administrativamente, ou seja, no meu INSS. A pessoa entra lá com a senha do meu INSS e pede a revisão da vida toda. Mas, a gente já avisa que isso é uma armadilha, porque, primeiro, que o próprio INSS se manifestou de que a abertura dessa possibilidade é apenas com uma função de métrica, ele quer saber quantas revisões tem no Brasil, e que ele mesmo fala e pede no processo principal que ele não tem máquina ali, aquela máquina pública suficiente para operacionalizar as revisões, e também porque, por lei, o INSS ele é obrigado a manter as contribuições a partir de 1982. O CNIS, o Cadastro Nacional de Informações do Segurado, traz as informações de contribuições só a partir de 82. Então, se a pessoa trabalhou lá desde 70, desde 65, eu tenho um cliente, fiz um cálculo ontem, ele trabalha desde 1965. Então, todas as contribuições dele de 65 a 82 não estão no INSS. Se ele for lá e pedir sozinho, essas contribuições não serão contabilizadas. Entendi. Entendeu? Então, assim, o que a pessoa precisa fazer? A orientação é procurar um especialista, um advogado especialista em previdenciário que tenha contato, que tenha experiência na revisão da vida toda. Por que eu menciono a experiência na revisão da vida toda? Apesar do assunto estar sendo falado agora, porque foi aprovado no STF, a revisão da vida toda, o primeiro processo foi em 2013. Então, assim, é uma luta Tem muito tempo, né? 10 anos. Então, assim, e agora que deu o boom, né? Que deu o boom, pois é, porque foi aprovado. Que agora que as pessoas falam assim, não, tudo bem, eu posso pedir que eu vou conseguir e é normal que isso aconteça. Mas é importante saber que é uma tese que ainda, mesmo depois desse tempo todo, é uma tese que ainda está em construção. Então, não é assim, uma coisa fácil de fazer e é algo que pode trazer prejuízo para as pessoas. Então, tem que ter um cuidado muito grande.
Fique ligadinho que já que a gente volta, agora eu quero que você olhe aí no seu Instagram a nossa bio, conheça um pouco do trabalho da doutora Cristiane e do Maria Bonita também, viu? Para quem não sabe, aqui em Poços de Caldas eu tô lá na rua Rio de Janeiro 224 e em Pouso Alegre a gente tem 3 endereços, Serra Sul Shopping, Rua Bom Jesus e na Rua Afonso Pena. Já que a gente volta. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a doutora Cristiane, a gente está falando de um assunto muito interessante que hoje eu posso falar para vocês de antemão que eu estou entendendo melhor e acredito que vocês também, mas ela ainda tem muita coisa para esclarecer para nós. Cris, a gente parou no prazo, a gente estava falando qual era o procedimento, agora é o seguinte, quero saber de money, quanto que eu posso ganhar nessa revisão da vida toda? Tem um percentual? Não existe um percentual da revisão da vida toda. É claro que existe o teto, o valor máximo que a pessoa pode receber de benefício, que hoje, atualmente, é de R$ 7.507,49. Mas isso a gente fala dos valores que a pessoa vai receber no mês a mês, no valor de benefício. Agora, em relação, é sempre bom mencionar que a pessoa tem direito a receber os últimos 5 anos de atrasados a partir do ajuizamento da entrada da ação judicial pedindo a revisão da vida toda. E aí, o valor a gente nunca vai saber sem fazer um cálculo, porque isso depende das contribuições feitas pela pessoa antes de julho de 94. Porque essa é a tese, a inclusão dos salários antes de julho de 94, porque a lei determinava que só seria contabilizado a partir de julho de 94 até a data do pedido de aposentadoria. E aí, considerando correção monetária, juros, conversão de moeda, né? Porque nesse tempo todo, a revisão da vida toda, tem muita conversão de moeda, cruzeiro real, enfim, tem que ir mudando isso até chegar no real. Esse valor vai ser sempre caso a caso, sempre da pessoa, né? Porque a pessoa pode ter trabalhado no mesmo lugar com a mesma pessoa. Pode ser que uma contribuição de um mês seja diferente, então nunca a gente vai conseguir falar o valor. Mas a gente pode mencionar exemplos, né? Então, assim, por exemplo, tem cliente que saiu do mínimo e foi para o teto. Hoje o mínimo é de R$ 1.302 e foi para o teto de R$ 7.507, que a gente tinha falado aqui. E valores de atrasados de 400 mil, 500 mil. Então, são valores que muda a vida de uma pessoa, hein? Muda a vida, sim, a vida de uma pessoa. E muita gente não sabe, não tem conhecimento, que em casa você pode estar consultando aí com a doutora Cristiane e saber tirar suas dúvidas, porque às vezes você tem esse benefício e não sabe, assim como eu não sabia. Você estava falando para mim que em 2013 foi a primeira vitória, foi a primeira causa da... É causa que fala? Sim. Da revisão da vida toda? O primeiro pedido de revisão da vida toda, né? Quando começou a discussão dessa tese. E aí ela passou, claro, ganhou em primeira instância, o INSS recorreu, ganhou em segunda instância, foi parar no STJ. O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, considerou que deu ganho de causa aos segurados, considerando que o INSS é obrigado a conceder o melhor benefício sempre. Toda vez que você vai ao INSS pedir uma aposentadoria, ele é obrigado a te orientar, ele é obrigado a falar, olha, se você tem direito a várias regras, por exemplo, ele te falar qual a melhor regra, você tem direito a aposentadoria especial, a contar um tempo especial, me traga tal documento, ele é obrigado a fazer isso. E quando ele não faz, ele é obrigado a revisar. Por isso dá direito a pedido de revisão, que é um dos casos, né? Outra coisa importante para falar também. Revisão da vida toda é um tipo de revisão da vida toda. A gente até, inclusive, vai falar de outras possibilidades. Mas a questão de revisar é porque o INSS errou em algum momento. Ele não considerou algo que seria importante para você. E a revisão da vida toda é só uma das teses, uma das possibilidades que a gente pode falar aqui. Entendi. E quais vão ser os próximos passos? Você vendo que esse assunto tomou uma ascensão
grande e hoje tem muitos advogados que às vezes nem são especializados na área que estão falando sobre esse assunto. Sim, todo o advogado pode fazer a ação, Sim. mas assim, a pessoa precisa procurar alguém que tenha experiência na revisão da vida toda, que seja especializado no direito previdenciário, porque, como eu disse, é necessário um cálculo muito complexo e também o previdenciário em si é uma matéria complexa porque tem uma alteração constante e para que seja revisada a vida toda, a pessoa precisa saber qual a lei vigorava, por exemplo, quando ele trabalhava lá em 1965, lá em 1980. Então, a pessoa tem que considerar todas essas mudanças de lei durante esse tempo todo. E não adianta saber, por exemplo, qual é a regra atual, que não vai adiantar nada. Muitas vezes a pessoa aposentou lá em 2013. E aí não passou os 10 anos, ela ainda tem direito a pedir a revisão, mas o advogado tem que acompanhar tudo isso. Então, e se nesse meio tempo aí aconteceu nesse meio de caminho de ficar alguns meses sem ter essa contribuição, mesmo assim a pessoa pode ir lá, puxar os atrasados, fazer o pagamento e entrar com o pedido da revisão da vida toda? Então, para revisar, não ela não poderia fazer essa contribuição só... aí teria que averiguar qual o período que ela deixou de contribuir e se isso vale a pena, porque às vezes não vale. Porque assim, ó, a possibilidade de incluir é antes de julho de 94. Entendi. Então, às vezes, não vale a pena. A gente fala mais na questão de a pessoa ter contribuído com valores maiores e o INSS não contabilizou. E aí, assim, ele não contabilizou porque a lei mandava ele não contabilizar na época, né? Então, foi assim... É uma interpretação diferente só, sabe? E tem muito disso no INSS também. Às vezes a instrução normativa atual, 128, que fala que é para considerar tais fatos na concessão daquela aposentadoria e a lei fala diferente. Então, por isso que tem muita diferença também. A gente já falou de LOAS aqui, por exemplo. Tem LOAS que eu não consigo a concessão no INSS, mas eu consigo lá no judicial. Então, assim, tem que considerar tudo isso. Só que aí você perguntou de contribuir em atraso, vai depender se vale a pena. Mas se precisa disso, né? Também. Que isso também não vai afetar em nada. Isso que eu quero... Isso não vai. Mas, assim, fora a revisão, mas aí é outro assunto, a contribuição em atraso é algo muito interessante para a pessoa conseguir a aposentadoria. Aí vale. Mas para revisão, não vejo muita aplicabilidade, não. Entendi. Ô, Cris, é o seguinte, quais os documentos que eu tenho que reunir aqui para o pessoal que está em casa, além de toda a parte lá da contribuição que você tem que apresentar os olerites, isso, o que eu tenho que reunir para procurar o seu escritório e tentar fazer esse cálculo? Então, o que a pessoa precisa primeiro para fazer o cálculo? O Cadastro Nacional de Informações do Segurado que ela vai conseguir no INSS. Ela mesma faz isso? Ela mesma faz isso. Ela não precisa ir ao INSS, à agência do INSS. Ela, com a senha do meu INSS, ela vai ter acesso ao aplicativo e ela consegue baixar um PDF lá e tem todos os dados. É o banco de dados do INSS. Então, todas as contribuições estarão constando lá. É importante conferir essas contribuições, porque é incomum que o INSS não considere algumas contribuições. Que tenha erro, por exemplo, assim, número de NIT diferente. Eu já peguei profissional que tinha 5 NITs diferentes, então você tinha que pedir a unificação. Ele ia ver lá um período grande dele, não estava no NIT, estava no outro. Tem que verificar. Tem que olhar, né? Tem que olhar. Carteira, e aí eu falo isso também porque, por exemplo, você vai usar a carteira de trabalho para conferir se o que está na carteira de trabalho está no CNIS. Então, seria mais um documento. O olerite... É difícil quem tem o olerite desse período todo, né? Sei lá, a pessoa começou a trabalhar em 65, tem o olerite até agora, é um pouco difícil, mas tem gente que tem. Então, se tiver, ótimo, só apresentar. Um documento que é muito legal de apresentar e que facilita a vida do advogado do INSS, de todo mundo que está analisando um caso, é uma relação de salário de contribuição pedido para a empresa. A empresa fornece essa relação de salário de contribuição e é interessante que essas contribuições vêm completas. Porque, às vezes, na carteira de trabalho está só o salário base, está só o salário que a pessoa... Era o salário anotado, mas, por exemplo,
tinha um adicional noturno, tinha hora extra, qualquer coisa que aumentasse o salário, às vezes não consta na carteira, mas consta Mas no isso que eu ia Olerite. falar, mas daí como que vai constar se não tá no Olerite? Não tem como a pessoa recorrer isso também? Não, mas aí é só ela pedir, exatamente, ela pede a relação de salário para a empresa. De Ah, contribuição. entendi. A empresa assina essa declaração e o INSS a verba, isso tem validade. Entendi. Entendeu? Outro documento interessante para apresentar também é o extrato analítico de FGTS. Eu digo extrato analítico porque tem que ter a separação por competência. E o INSS aceita isso como prova das contribuições. E se a pessoa não tiver olerite, não estiver no CNIS, ou um período antes de 82, ou até depois de 82 também não está constando lá, é uma possibilidade de pedir a averbação, de pedir a retificação desse CNIS e aumentar os valores, entendeu? E o que mais? Outros documentos? Bom, os documentos básicos são esses, né? E, claro, também identidade, CPF e comprovante de residência, que a pessoa consegue já calcular se tem direito à revisão ou não. Dei a entrada na revisão da vida toda lá no seu escritório com todos esses documentos. Qual o prazo que eu vou ter que esperar? Mais ou menos, não existe. Eu sei que com justiça não se fala em prazo, mas assim, mais ou menos um prazo que eu vou poder estar esperando para mim saber o resultado. Se eu vou conseguir ou não. Sim, depois da apresentação dessa documentação, né, Aí vocês vão fazer os trâmites lá? Existe uma entrevista sempre no escritório para a gente saber quais os dados do cliente, se tem outro tipo de revisão, enfim. É feito uma reunião com o advogado. Claro que depois tem um tempo hábil para que o advogado consiga fazer esses cálculos, tendo em vista a complexidade deles. E depois do ajuizamento da ação, a gente já pede a tutela de evidência, que é o que a gente está brigando há tanto tempo. E eu calculo mais ou menos aí uns 3 meses, mais ou menos, no máximo. Claro que a gente Nossa, coloca então não é um trâmite demorado? Não mais por causa da decisão do STF. Né? Então, é algo que já dá para... Mas, assim, também nunca um advogado vai poder prometer resultado, né? Claro, não, ele tá falando aí, né? Da viabilidade, mas expectativas, né? Pode ser que a tutela de evidência seja negada, num caso específico, entendeu? E daí aí eu vou ter que agravar, vou ter que entrar recorrer de novo. Recorrer dessa tutela e o INSS, e o processo principal continua correndo, o INSS vai contestar, ou seja, ele vai se defender, aí depois o juiz vai abrir prazo para que o escritório faça a impugnação e aí depois o processo corre. Mas, assim, é uma média de a gente conseguir, por exemplo, na melhor das hipóteses, conseguir a tutela de evidência e a pessoa já começar a receber. Fechou. E aí eu tô recebendo o meu benefício, belezinha, deu tudo certo. Os atrasados que eu tenho direito, tem também uma noção só pra gente falar, assim, do prazo de recebimento deles? Então, os atrasados vai depender, porque quando o cálculo der até 60 salários mínimos, que hoje em dia equivale a mais ou menos 78 mil reais, a pessoa recebe por RPV, que é a requisição de pequeno valor. Essa requisição sai muito rápido, sai em coisa de, assim, depois que o processo estiver decidido, não couber mais nenhum tipo de recurso, o prazo para pagamento é de 60 dias. Então, é rápido. Nossa, muito rápido. Caso passe de 78 mil, que é a maioria dos casos, porque dá sempre uma diferença legal, vai para precatório. E aí o precatório... Pode pagar parcelado? Pode pagar parcelado e demora um pouco mais também, porque a pessoa entra numa fila do precatório. Então, assim, é pago sempre no ano posterior a que faz a migração para o tribunal fazer o pagamento. Então, não é algo rápido. Então, sobre assim, esse dinheiro é recolhido algum imposto? O governo recolhe algum imposto? Entendi. O imposto de renda, inclusive, na verdade, tem um limite por mês, né? Eu não me lembro agora exatamente o valor, mas se por exemplo, for salário mínimo e acontece do banco reter o imposto de renda porque o valor vem acumulado, a pessoa pode assinar uma declaração falando que ela é isenta do imposto de renda e aí esse valor não é descontado. Mas a pessoa tem que ficar atenta, é interessante até você ter puxado esse assunto, porque quando a pessoa vai receber os atrasados... então, tá com uma diferença lá, né? Eu vou querer saber, né? Exatamente. Então, aí tem lá 40 mil. Não é um valor, não passa do limite do RPV. Mas que aí é cruel também, né, doutora? Até ontem a pessoa não estava recebendo nada. Depois ela vai recorrer o desconto que tá lá, de um benefício que ela nem sabia que tinha, né?
Você entendeu? Entendi. Sim, mas assim, se não tiver no limite, ela tem o direito de assinar aquela declaração lá para o banco e o banco não pode reter aquele imposto. Muito bem. Ô, Cris, para mais informações, para o pessoal se inteirar mais desse assunto, você pode deixar seu Instagram? O Instagram é @Oliveira e Marques Advocacia. A gente faz uma produção de conteúdo bem interessante, bem assim, sem nenhum juridiquês, né, direto. E ficamos à disposição também. Muito obrigada, viu? A gente vai voltar semana que vem com mais Doutora Responde. Hoje o programa passou super rápido. Eu adorei saber sobre a revisão da vida toda e eu espero que você também. Fique aí com Maria Bonita, com os meus parceiros, conheça a nossa loja e venha ser um representante aqui do Maria Bonita na sua cidade. O Maria Bonita na TV é na TV Postos HD, todo sábado às 10 da manhã. Grande beijo para vocês.